Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de História do Brasil nós falaremos sobre o regime militar brasileiro. O regime militar que se inicia em 1964 com a derrubada do presidente João Goulart e termina em 1985, ok? Primeiramente, senhores, na nossa videoaula parte 1, nós iremos abordar os governos dos presidentes Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva e Emílio Garrastazu Médici. Eu desejo a todos uma boa aula e bons estudos. Senhores, como recordar é viver e viver é recordar, vamos fazer uma breve revisão dos acontecimentos que ocorreram antes do início do regime militar. Então, primeiramente, nós temos que levar em conta que o golpe militar de 1964 ou Revolução Institucional de 1964, como dizem alguns livros, basicamente ela procura alegar que era necessário livrar o Brasil de uma ameaça comunista. Os militares, os setores conservadores, o empresariado, ele tinha um temor em relação ao governo do presidente João Goulart, que havia se aproximado dos movimentos sociais, que havia se aproximado dos movimentos de esquerda, dos países socialistas. Então, diante desse medo e desta pressão, os militares, aliados com os tecnocratas e com os governadores de São Paulo, que na época era Adhemar de Barros, de Minas, Magalhães Pinto, e da Guanabara, atual estado do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, esses grupos, eles se uniram para depor o presidente João Goulart e os militares assumiram o poder. E passando por cima da Constituição e do Congresso, os militares eles governavam de forma absoluta. Então, durante o regime militar, apesar de eles darem uma aparência de democracia, porque o Congresso existia, só que, porém, houve um fortalecimento do Poder Executivo. E esse fortalecimento do Poder Executivo se deu através dos chamados atos institucionais. E dentre os atos institucionais, basicamente, senhores, um dos primeiros atos institucionais que nós temos foi o ato institucional número 1, que foi baixado no dia 9 de abril de 1964. Então, esse ato institucional número 1 tratava-se de uma ordem institucional na qual as lideranças burguesas seriam afastadas do novo governo no processo de organização do Estado. Tanto que, durante o ato institucional número 1, suspendeu as garantias fundamentais por 60 dias e, além disso, o governo militar de Castelo Branco cassou os direitos de políticos como João Goulart, Leonel Brizola, Celso Furtado, Miguel Arraes, Darcy Ribeiro, e também ele extinguiu todos aqueles movimentos sociais que eram favoráveis às reformas de base. Ou seja, ele havia extinguido, por exemplo, o Comando Geral dos Trabalhadores, o Pacto de Unidade e Ação, as Ligas Camponesas. A partir do momento em que Castelo Branco assume o poder, todas essas organizações passam a ser clandestinas, proibidas de funcionar. E daí, no entanto, o Congresso Nacional elegeu para a presidência da República o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. No entanto, senhores, nós temos que levar em conta que o Castelo Branco ele pertencia à linha dos militares moderados, porque o regime militar ele foi caracterizado por uma aliança entre os militares e os tecnocratas e os grandes empresários. Só que, porém, dentro das Forças Armadas, dentro do Exército, acabou acontecendo que era dividido em duas facções: a facção dos moderados e a facção dos linhadores. Humberto de Alencar Castelo Branco ele pertencia ao grupo dos moderados. E nós temos que levar em conta também que Castelo Branco foi eleito
presidente pelo Congresso Nacional. Tanto que, se nós levarmos em consideração José Maria Alckmin, Juscelino Kubitschek, antes dele ser cassado, ele havia votado pela escolha do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco para a presidência da República. Ok? Governo Castelo Branco. O governo do presidente Castelo Branco, ele inicia-se em 1964 e foi prorrogado até 67. E o governo dele caracterizava-se pela chamada Doutrina de Segurança Nacional, cujo objetivo era conter o avanço do comunismo na América. Tanto que o lema dos governos militares era segurança e desenvolvimento. Segurança era a base para o desenvolvimento do país. E, basicamente, para que houvesse segurança e desenvolvimento, era necessária a eliminação dos políticos ou simplesmente das lideranças chamadas subversivas, contrárias à ordem nacional vigente. E daí, no entanto, senhores, acabou ocorrendo dentro dessa perspectiva que o governo do presidente Castelo Branco foi um governo orientado pelas políticas de segurança e pelo controle sobre a população. Tanto que durante o seu governo foi criado o SNI, Serviço Nacional de Informação, caracterizado, principalmente com o objetivo de eliminar qualquer foco de resistência ou qualquer foco subversivo em relação ao governo militar. Então, durante o governo Castelo Branco, o principal objetivo, a principal meta do seu governo era conter a inflação, que estava altíssima. E, daí, no entanto, para conter a inflação, ele adotou medidas econômicas, basicamente impopulares. Então, durante essas medidas econômicas que nós podemos principalmente mencionar, dentre elas nós podemos mencionar principalmente a questão, como eu posso dizer, a questão dos salários. Então ele congelou os salários para que a inflação não crescesse, ele desincentivou o consumo por parte da população e, além disso, o que ele fez de bom para o governo, durante o seu governo, foi a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E daí, no entanto, acabou acontecendo que, durante o processo eleitoral, a maioria dos partidos da oposição começaram a ganhar espaço cada vez mais dentro do regime militar. Então, acabou acontecendo que o regime militar, o governo Castelo Branco, se sentiu ameaçado, por causa que a oposição ao seu governo estava aumentando, ainda que de maneira branda. Então, com isso, ele tomou medidas mais severas, decretando os atos institucionais número 2, número 3 e número 4. Então, por exemplo, o ato institucional número 2, ele basicamente dissolvia todos os partidos políticos e criavam apenas dois. Um partido do governo, que seria a Aliança Nacional, a Aliança Renovadora Nacional, e o partido de oposição, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O partido oficial da oposição, entretanto, teve problemas para se formar, pois o número de deputados e senadores era pequeno, quase inviabilizando a sua implantação. E daí, no entanto, além da criação desses dois partidos, o AI, o Ato Institucional número 2, ele concedia plenos poderes ao presidente, podendo caçar mandatos, decretar estado de sítio sem permissão do Congresso. Ele podia simplesmente autorizar o fechamento do Congresso. Então, ou seja, a justificativa para esses atos era simplesmente, como podemos dizer, era alegar que o Brasil estava sob a ameaça de uma possível revolução socialista. Então, durante o governo Castelo Branco, ele começou de forma moderada, mas passou ali por um
endurecimento do regime. E daí, no entanto, acabou ocorrendo, né, que a força da linha dura ela foi testada, né, várias vezes. Quando ocorreram o ato institucional número 1, o ato institucional número 2, a criação do SNI, o fim dos partidos, mas, sem dúvida, acabou acontecendo, né, que a presença marcante da linha dura no regime militar foi que, no final do governo Castelo Branco, que era para terminar em 1965, só que, porém, ele extinguiu até 67 por causa do risco que o Brasil corria, porque o Brasil ele estava, né, caminhando para uma guerra civil. Então, Castelo Branco ele teve ali que prorrogar o seu governo, porque a oposição era muito grande, muito frequente. E daí, no entanto, no final do seu governo, para a alegria dos militares da linha dura, os militares eles escolheram o ministro da guerra do governo Castelo Branco, o Marechal Arthur da Costa Silva, para o cargo de presidente da República. Governo Costa Silva. O governo do Marechal Arthur da Costa Silva ele vai de 15 de março de 67 até 31 de agosto de 1969. O governo do Marechal Costa Silva ele foi caracterizado pelo crescimento das manifestações contrárias ao regime, tanto que durante o seu governo acabou contando, né, com reações da sociedade brasileira contra a ditadura militar. Dentre elas, primeiramente nós podemos citar a formação da Frente Ampla em 1967. Essa Frente Ampla ela era formada por políticos de nome e de peso, assim, né, de certa forma, na política brasileira, que haviam sido caçados pelo regime militar, como João Goulart, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek, e alguns líderes estudantis e operários contrários à ditadura militar. Então, a tentativa da Frente Ampla era tentar restabelecer a ordem democrática no país. Só que, porém, ela não foi bem sucedida, porque nessa época houve o endurecimento do regime por parte do governo Costa Silva. Então, se o governo Castelo Branco, a oposição dizia que era repressora, o governo Costa Silva foi ainda mais. Tanto que, para eliminar a oposição, o governo ele havia criado o ato institucional número 5, AI-5, que tinha como característica a perseguição e repressão às oposições, decretar o estado de sítio, intervir nos estados e municípios. Tanto que acabou acontecendo, né, que esse ato institucional número 5 ele ficou conhecido por ser o ato mais repressivo da ditadura. Inclusive, ele negava o direito ao habeas corpus para crimes considerados de segurança nacional e, além de tudo, ele até estabelecia a pena de morte para os chamados crimes de traição. Então, daí, no entanto, acabou ocorrendo que dentro desse processo houve manifestações por parte da sociedade civil. Dentre elas, podemos mencionar primeiramente a Passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro, que envolveu artistas, intelectuais, escritores, pintores, atores, atrizes, que eram contrários à atual situação vigente no país. E também ocorreu, lá no interior de São Paulo, na cidade de Biúna, o Congresso da União Nacional dos Estudantes, que o governo soube com antecedência e prendeu a maioria das lideranças existentes. A maioria das lideranças da UNE, durante esse período, foram presas, por causa que eles organizaram lá o Congresso dos Estudantes para definir estratégias para o combate com o regime militar. E daí, no entanto, durante o governo Costa Silva, ocorreram greves de operários, como por exemplo em Osasco, em Contagem, e a oposição começou a fortalecer. Então, as promessas de democracia do governo Costa Silva não se concretizaram, tanto que um episódio marcante nessa época foi simplesmente a cassação do deputado Márcio Moreira de Alves, que ele teve a coragem de discursar no plenário da Câmara que o governo Costa e Silva não passava de uma ditadura velada.
Então acabou acontecendo que ele fez o discurso, logo depois ele já foi cassado. Mas todos admiraram a coragem dele, porque nessa época, se alguém ousasse simplesmente fazer um discurso contrário ao regime, estaria de certa maneira assinando a sua sentença de morte. O regime militar, senhores, ele é alvo de discussão, porque geralmente as pessoas que foram perseguidas, eles alegam que houve uma repressão muito intensa. Só que, porém, as pessoas que não foram perseguidas, que tiveram as suas vidas normais, alegam que foi uma fase boa do país. É algo contraditório, é algo de ser questionável, mas nessa nossa videoaula estou explicando apenas as particularidades do regime. E daí, no entanto, senhores, acabou acontecendo que com a radicalização do regime, a partir do governo Costa e Silva, simplesmente a repressão ela começou a aumentar, porque já no final do governo Costa e Silva, acabou ocorrendo, principalmente a questão do início da luta armada no país. Então Costa e Silva ele foi obrigado, de certa maneira, a decretar o AI-5, por causa que a resistência armada contra o governo estava começando a se formar. A partir do momento em que você pega em armas para lutar contra as Forças Armadas, para lutar contra um oficial das Forças Armadas que é treinado para matar, querendo ou não, você estará assinando a sua sentença de morte. E daí, no entanto, no slide a seguir nós vamos continuar a nossa discussão sobre o governo Costa e Silva. Continuando a discussão proposta no slide anterior, é importante nós observarmos que o governo do presidente Costa e Silva, do Marechal Arthur da Costa e Silva, ele foi responsável pela consolidação do governo ditatorial, porque ele contava com o apoio dos setores empresariais, dos grandes latifundiários, dos grandes industriais dos Estados Unidos, das multinacionais e dos banqueiros internacionais. Então foi por isso que o regime ele conseguiu se consolidar, porque a oposição crescia, mas a oposição ela não tinha recursos, ela não tinha meios de lutar contra os militares que estavam muito bem assessorados e equipados para a função. Só que, no entanto, Costa e Silva ele não conseguiu concluir o seu mandato, ele ficou doente, ele ficou adoecido, ele foi vítima de uma trombose cerebral e daí ele foi afastado do poder. E uma junta militar foi obrigada a assumir o país. Essa junta militar era formada pelos 3 ministros militares, sob a chefia do general Lira Tavares. O vice-presidente do Médici, que era o advogado mineiro Pedro Aleixo, ele não pôde assumir a presidência porque ele era um civil. Os militares eles ficaram com medo de que a presidência caísse nas mãos de um civil e esse presidente civil implantasse reformas democráticas. Então foi por isso que quem governou até a escolha de um novo presidente foram os 3 ministros militares. E daí, no entanto, esses 3 ministros militares, como eles representavam a linha dura, eles escolheram um outro presidente, um outro general linha dura para ocupar a presidência da República, que foi o general Emílio Garrastazu Médici. Então, se as pessoas achavam que o governo Arthur da Costa e Silva foi um governo repressor, o governo Médici foi ainda mais. O governo Médici ele é conhecido basicamente como um dos governos mais repressores da história dos governos militares, tanto que ele foi caracterizado pela censura e pela suspensão das garantias fundamentais. E daí, no entanto, durante o seu governo, as torturas e assassinatos foram frequentes e praticados por órgãos de segurança, como o chamado DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. E durante o governo Médici, acabou acontecendo que houve uma extrema repressão, e essa repressão que acabou ocorrendo, ela não foi simplesmente uma repressão ao povo, vamos ser bem sinceros, foi uma repressão aos elementos armados, ou seja, aos grupos guerrilheiros que se desencadearam, porque durante o governo Médici a característica principal
foi o conflito do governo com as forças guerrilheiras que haviam tomado conta do país, conforme nós iremos analisar no seguinte slide. Durante o governo do presidente Médici, surgiram várias guerrilhas urbanas e rurais. Então, por exemplo, nós podemos mencionar como exemplo de guerrilhas urbanas e rurais. Como guerrilha urbana, nós podemos mencionar a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, que era liderada pelo ex-capitão do Exército Carlos Amarca, e a Aliança Libertadora Nacional, liderada pelo ex-deputado Carlos Marighella. E, sobretudo, o Movimento Revolucionário 8, o MR8 e o PCB, que organizaram a guerrilha do Araguaia. Então, durante essa época, houve, de certa forma, muitas guerrilhas pelo país. Então, o Brasil ele ficou num clima de segurança muito forte, muito frequente. Então, para que houvesse simplesmente um restabelecimento da ordem, o governo ele teve que reprimir o movimento sem dó nem piedade. E daí, no entanto, durante essa época começou a ocorrer também, principalmente, uma onda de sequestros, assaltos a bancos, execuções políticas realizadas por grupos guerrilheiros em resposta ao endurecimento da ditadura. Então, qualquer movimento de oposição nessa época era considerado comunista ou terrorista e subversivo, e recebia um tratamento muito duro, como, por exemplo, prisões, torturas, mortes indiscriminadas. Tanto que, por exemplo, se nós levarmos em conta, eles pegavam um opositor, levavam para um quartel e matavam com traumatismo craniano. Logo depois, eles chamavam o Instituto Médico Legal e dizia que era suicídio. E ai daquele que discordasse. E daí, no entanto, senhores, outra informação também que nós temos que sempre procurar frisar. Apesar de toda essa repressão existente, os militares, os burgueses, o empresariado, eles acabaram enriquecendo com o chamado milagre econômico. Então, a mesma ditadura que, de certa forma, resolveu retomar o controle do país, lá em 64, com o Marechal Castelo Branco, aqui, mediante as suas políticas de desenvolvimento econômico, ela começou a agradar a burguesia, ela começou a agradar o povo, porque acabou acontecendo que, com o milagre econômico, a situação de muitos setores da sociedade brasileira melhoraram. Então, houve um clima de euforia desenvolvimentista, porque nessa época a economia passou por um grande surto industrial, a economia ela cresceu bastante, e além disso, o Brasil ele havia ganhado o tricampeonato de futebol. O Brasil havia sido campeão pela terceira vez, e o governo soube explorar muito bem, associando a imagem do milagre econômico, da vitória do Brasil na Copa de 70, como proezas do regime militar. Então, daí, no entanto, com esse surto de desenvolvimento proporcionado pelo milagre econômico, o governo começou a investir em obras faraônicas, como a Ponte Rio-Niterói e a rodovia Transamazônica. Então, por exemplo, o governo do quarto presidente marcou a expressão pela doutrina de segurança nacional. Então, durante esse período, eles começaram simplesmente a fazer uma propaganda muito forte do Brasil e criaram slogans como Brasil, ame ou deixo, o futuro chegou, dentre outros slogans. E daí, no entanto, acabou acontecendo que esse milagre econômico ele começou a se esgotar nos fins de 1973, por causa da inflação e da crise do petróleo. Porque nessa época o Brasil importava 80% do petróleo que ele utilizava, principalmente nos carros e na sua produção industrial. E como houve simplesmente a crise do petróleo, porque os países exportadores de petróleo eles pararam de fornecer o petróleo para o Ocidente, o Brasil foi um dos países a ser afetados. Então esse milagre econômico, esse desenvolvimento a qualquer custo,
ele começou ali de certa forma a entrar em decadência. E daí, no entanto, ocorreu, né, que o Médici, nos seus fins de mandato, ocorreram as eleições diretas e ele havia indicado o general Ernesto Geisel para sucedê-lo na presidência da República. Então, tanto que, para se ter ideia, o general Geisel, ele assumiu o governo com 400 votos contra o concorrente dele, Ulisses Guimarães, que obteve 76. Só que Geisel, ele era um político, né, da linha Castelo Branco, ou seja, ele era um general da linha dos moderados. Então o Brasil praticamente, primeiro, teve um presidente militar da linha moderada, 2 presidentes da linha dura, e novamente agora, com a eleição do presidente Geisel em 74, um presidente, né, da linha moderada novamente no poder. Bem, senhores, por aqui eu encerro essa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.